Bom, vamos viajar um pouquinho para frente agora. Vamos escutar o João Irineu Medeiros. Temos conversado desde um tempo. Obrigado por estar aqui. O João vai nos contar a respeito do que a Stellantis está fazendo aqui em Betim e pretende fazer daqui para adiante. E eu espero que ele explique que vai precisar de muitas baterias. Muitas células, mais do que baterias. Você ainda sabe qual é, né? É isso aí. Não. Esse aí, CT Nano. Prestigiando o local. Sim, slide 1. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado pela hospitalidade. Nós vamos provar o café daqui a pouco, né? Café mineiro, né? Nós vamos falar sobre estratégia de descarbonização, só temos 30 minutos, não é isso, Eduardo? 30 minutos. São 30 slides, então vocês precisam garantir que 1 minuto por slide, vocês precisam me controlar, tá certo? Senão, o tema é apaixonante, a gente vai longe aí. Diga. Pois não? Tá, próximo. Então, vamos para o próximo. Stellantis, só porque quem não sabe, Stellantis é resultado da fusão de duas empresas bem antigas do mercado automotivo, né? A Fiat Chrysler e a Peugeot Citroën. Então, mundialmente, elas se juntaram e formaram o quarto grupo no mundo automotivo. Tá? Vamos para o próximo. Esse aqui é o portfólio de produto, não é propaganda para vender carro, não, mas se a gente conseguir vender, ótimo. Né? Você está conseguindo traduzir aí? Tá? Porque eles têm que comprar carro. Tá? O pessoal lá também tem que comprar carro. O americano também compra carro. Aqui tem um portfólio de produto. Aqui tem representados 30% do mercado brasileiro. Então, a cada 3 carros vendidos, um está aqui na tela. Gostou da propaganda? Perfeito. Tem o delay da tradução. Então, eu estou mostrando esse portfólio aqui mais porque a gente tem aqui, dentro do mercado brasileiro, como isso aqui representa 30% do mercado, nós temos veículos de entrada, segmento A. São veículos de entrada, são os que custam menos no mercado brasileiro, até veículos premium produzidos aqui. Índice de localização varia de 70% de localização. Então, desde a estampagem, soldagem, funilaria, pintura, montagem, manufatura de motor, transmissão, 70% de localização até 95% de localização. Então, a indústria automotiva está bem representada aqui, não só como volume de vendas, mas também como cadeia de fornecimento. Tá? Cadeia de fornecimento bastante densa, né? Aqui só tem 2 produções na Argentina. Esse rapaz aqui, tá certo? E esse aqui. O resto é tudo produzido no Brasil. Então, tem segmentos de veículo de passeio e comerciais leves. A gente observa que tem picapes, furgões, fiorinos. Então, é o portfólio mais abrangente do mercado. Tá? Então, isso aqui é muito importante para o que a gente vai contar agora. Tá? 2 informações. Primeiro, Jeep Commander, desenvolvido, desenhado e desenvolvido fora da América do Norte. Jeep Commander, primeiro, foi feito aqui no Brasil. Primeira picape Ram, desenhada, desenvolvida, certificada fora dos Estados Unidos. Então, existe competência aqui no Brasil para fazer carro do zero. Isso aqui é uma outra informação importante. Nós queremos fazer bateria, né? Já fazemos carro. O carro está aqui, tá? Vamos continuar. Próximo, agora você me ajuda, por favor. A indústria automotiva tem um desafio, assim, absurdo, enorme, nos próximos anos. Eu completei agora 36 anos de indústria automotiva e não vi um desafio tão grande, assim, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na indústria, né? A gente vai falar de eficiência energética, descarbonização hoje, que é o primeiro item, o mais impactante. A gente vai entender por quê, mas tem segurança veicular, tem emissões de gases pelo escapamento, poluentes. Esse aqui fazem mal para a saúde e esse aqui é gás de efeito estufa. Gás de efeito estufa, inerte, não faz mal para a saúde, mas a gente tem outras consequências que a gente vai ver. E emissões de gases poluentes, que fazem mal para a saúde.
Manufatura avançada conectada com a logística, né? Isso aqui está evoluindo muito, ele falou de manufatura 4.0, automação na fábrica e integração com a cadeia logística. O carro tem 4.000 componentes. Um carro de segmento B, 4.000 componentes. Desses 4.000, pelo menos 3.500 vem de fora dos fornecedores, cadeia de fornecedores. Então, a integração da logística com fornecimento e com a linha de produção é fundamental nesse processo aqui para redução de custo. Tecnologia de veículo autônomo, as coisas que o carro faz sozinho para reduzir principalmente acidentes, né? O carro está conectado na nuvem. O carro, na realidade, é quase que um celular sobre rodas, né? Então, os dados do carro estão constantemente indo para a nuvem. O carro tem direção elétrica, tem freio elétrico, pedal do acelerador elétrico, mudança de marcha elétrico. O carro, esses dados estão todos na nuvem. Alguém falou de segurança cibernética aqui durante a apresentação. Segurança cibernética passa a ser uma outra área, porque esse carro estando conectado com a cidade inteligente, esses dados estão na nuvem. Se o hacker invadir, ele dirige o carro de casa, o seu carro de casa. Então, os carros mais recentes têm um processo de layers de camada de segurança cibernética muito sofisticado, para evitar que, assim como as empresas sejam invadidas pelo hacker, que os carros também sejam invadidos. Então, uma pessoa pode dirigir de casa o carro que está com você na rua. Então, isso aqui é um problema muito importante. Outra área de conhecimento bastante desenvolvida. Infraestrutura 5G. Hoje nós vamos falar desse tema aqui, eficiência energética. Eu acho que eu passei de 1 minuto nesse slide. Vamos para o próximo. Eficiência energética por quê? Nós temos 3 imagens aqui, aliás 4. Essa aqui é a mais importante. Variação da temperatura, período industrial. Pré-industrial, variação da temperatura da Terra, 0. Depois me fizeram uma pergunta que eu vou responder depois. Vocês não vão me fazer a pergunta, mas eu vou responder assim mesmo. Temperatura da Terra começa a subir após o período industrial, devido ao consumo de combustíveis fósseis. Carvão mineral, óleo, gás natural. Consumo, porque a emissão de CO2 cresce. Aqui nós temos uma visão mais atualizada. A gente emite anualmente 50 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera. Todo ano, o mundo inteiro. 50 gigas. Se a gente não fizer nada, nós vamos dobrar ou triplicar esse número. 100, 150 gigatoneladas até 2100. Parece que está longe, mas não está, né? Filhos e netos de boa parte da turma que está aqui vão sentir na pele isso aqui muito de perto, tá certo? Eu talvez não, mas os nossos sim. Então a gente precisa cuidar desse negócio aqui, porque quanto mais a gente aumenta isso aqui, a gente gera o bendito gás de efeito estufa, a gente gera esse fenômeno aqui de aumento de temperatura. E se isso aqui acontecer, ou seja, se a gente não fizer nada, temperatura na superfície da Terra vai de 1,5 grau acima do período pré-industrial para 5 graus. 5 graus significa, segundo os cientistas, especialistas na matéria, próximo a 2100, uma temperatura aproximadamente 44 graus em todos os dias do ano, nessa região aqui do Equador, consequentemente uma região inabitável. Aqui nós vamos ter um fluxo aí de refugiados do clima, né, em 2100, para o norte ou para o sul, buscando uma região habitável, tá certo? Então, essa aqui é a fotografia em 1 minuto do problema. Os compromissos da COP27 não são suficientes para manter a temperatura em 1,5 graus, que é o estrago que a gente já fez até agora. Vai continuar subindo. E temos que saber que compromisso não é regulamento. Compromisso não é regulamento. O que nós temos que fazer realmente é mitigar CO2, e além daquilo que está previsto na COP. Tá certo? Então, o dever de casa aqui é muito grande. Então, baseado nesse aqui, vamos para o próximo? Deu 1 minuto. Tem notícia boa, tem notícia ruim, mas tem notícia boa também. A notícia ruim é que o mundo, 50 gigatoneladas, 3/4 dos valores de emissões desses 50 gigatoneladas são para gerar energia, promover o mundo, certo?
Isso aqui é crítico. Isso aqui custa dinheiro. Mitigar aquilo ali custa muito dinheiro. E a gente vai ver mais à frente uns números mais detalhados. Esse aqui é a situação do Brasil. O Brasil não precisa, não emite aqui, ó, 3/4 da sua emissão de CO2 não estão ligados à geração de energia. No entanto, a gente tem outros problemas, uso da terra e agropecuária. Né? A agropecuária, nós temos aí mais gado, mais cabeça de gado do que gente nesse país, e pelo processo de ruminação a gente sabe que emite CH4, então esse aqui é um problema, precisa regular. E o outro é o uso da terra, tá certo? Notícia boa é que energia, a gente não joga tanto CO2 para gerar energia, então nossa matriz energética tem uma base de baixo carbono, e energia elétrica é melhor ainda, né? Porque a gente tem mais de 85% aqui, que é esse anel verde, energia elétrica por fonte hídrica, eólica e biomassa. Tá certo? Então, esse aqui é um outro aspecto que a gente precisa explorar. Brasil é o segundo no mundo no ranking de geração de energia elétrica de baixo carbono. Só perde para a Noruega. Vamos para o próximo. Esse aqui é interessante. Esse aqui deu 1 minuto também. Comparação entre países. Energia renovável versus não renovável. O marrom é não renovável, é alto carbono. E o amarelo e o verde, baixo carbono. 3 países aqui estão bem na fotografia. Brasil, França e Noruega. Estão bem na fotografia. Metade renovável, metade alto carbono. A França tem um detalhe. É nuclear. Não é de tudo ruim, mas também não é o ideal, né? Porque gera resíduo aqui, né? Mas o Brasil está bem na fotografia junto com a Noruega. Tanto que a França recentemente está discutindo uma legislação de proteger o mercado para a entrada de produto importado através da origem do produto importado. Se o produto importado vem de um país que é alto carbono, intenso carbono, por exemplo, vai ser taxado. Tá certo? É uma forma de proteger o país contra a entrada de produtos que vêm de uma produção de carbono intenso. Tá? Próximo. Esse aqui é interessante. Esse gráfico aqui é o seguinte. 50 gigatoneladas, geração anual de CO2 na atmosfera. 12 a China, 5 Estados Unidos, 3 Europa, 3 a Índia, que já ultrapassou isso aqui em população, né? Então é impactante, né? Brasil 1,5. Talvez nem tanto o valor absoluto seja o mais importante aqui, mas é interessante a gente ver, né, quais são os países que mais emitem CO2. É que sempre a energia, o setor de energia, sem transporte, é o que mais emite CO2. Tá certo? 76% dos 12 está para gerar energia, em que pese todo o esforço que a China tem feito para gerar energia renovável. Tá certo? Essas fontes aqui, gente, são todas fontes internacionais e estão disponíveis aí para consulta, tá? Para vocês checarem se eu estou falando coisa certa ou não. 58%, 56%, 61%, Brasil 17%. Então, geração de energia aqui, bacana, porque é baixo carbono. Setor de transporte aqui no Brasil está em 4º lugar. Aí entra o nosso business, fazer carro. E tem uma divisão entre carro de passeio comercial leve, que é 41%, responsável por 41% desses 13 aqui. Caminhões e ônibus, veículos pesados, transporte de carga aqui é fortemente dependente do rodoviário, né? 56% das emissões de CO2 desse 13 aqui. Então, a frota de caminhões e ônibus, 2 milhões de carros. A frota de veículos de passeio comercial leve, 40 milhões. Então, 2 milhões de carros circulando no Brasil são responsáveis por 56% dessas emissões aqui. Isso é um dado importante. Precisa ter ação para veículo pesado, tá certo? E ação de curto prazo, né? Bom, então, tem países que precisam realmente atuar rápido e investir trilhões de dólares para poder mitigar isso que está acontecendo aqui, não só no setor de transportes, mas também na geração de energia, certo? Porque não adianta eu apertar o setor automotivo para virar tudo para um carro só, para uma tecnologia só, mas eu não faço nada nos outros setores, tá? Mais uma? Obrigado. Aqui só uma estatística que a gente vive de número, né, importante. 2022, fechamento do ano de 22, veículo de baixo carbono em vários países. Como é que está a situação de veículo de baixo carbono, de baixa emissão de carbono em vários países? Nós pegamos veículos elétricos, tá? 100% elétricos.
China, frota de veículos vendidos em 2022, 20 milhões. Frota de veículos circulantes, 287 milhões de carros circulando na China. Brasil, 2 milhões, 1/10 daquilo que foi vendido na China. A China vendeu 20 milhões, o Brasil vendeu 2. A China tem 290 milhões de carros circulando, o Brasil tem 40. Isso é carro de passeio, tá? Tudo aqui é carro de passeio. Baixo carbono, 22% das vendas de veículo elétrico, dos 20 milhões. O valor absoluto é grande, é enorme, 20% de 20 milhões. Mas ainda tem um gap aqui para ser alcançado, né? Para ser coberto, né? Principalmente quando a gente entra na frota circulante, que é o que conta para o meio ambiente. 4% da frota circulante é de veículo elétrico. Tem ainda 96% ainda de dever de casa para fazer. Estados Unidos, eu vou saltar a Noruega, porque fazer um capítulo à parte para a Noruega. Alemanha, França, Portugal. Não coloquei aqui na Europa Polônia, Bulgária, Grécia, né? Que são países que estão numa posição, talvez numa condição econômica diferenciada, mas não coloquei aqui, tá? Coloquei a Índia e coloquei o Brasil, e o Brasil aparece com uma particularidade que eu acho que vai se somar com a demanda de eletrificação, que é o biocombustível. A gente vende hoje 30% de etanol no final do ano, 30% de etanol e 70% de gasolina. Sendo que o 70% de gasolina tem 27% de um blend de etanol lá dentro. Isso faz com que aproximadamente 36% da nossa frota de novos e de circulante usem etanol e, consequentemente, são carros considerados de baixo carbono. Porque todo o CO2 que sai do escapamento do etanol é capturado pela plantação da cana-de-açúcar da próxima safra. Tá certo? Então, ele fica circulando, ele não fica acumulando na atmosfera. Então, um ponto interessante aqui para ser explorado durante a apresentação. E a Noruega, 80% de venda de veículo elétrico e já está com 20% aqui da frota circulante. País que vende um volume pequeno de carros, país pequeno, infraestrutura de recarga bastante desenvolvido, investimento, um país que tem um poder econômico positivo nesse aspecto, então está investindo e está chegando. Então, moral, tem gente aqui correndo bastante e tem gente aqui que precisa ainda muito acelerar para fazer a coisa acontecer. Por isso é que a gente fala de transição energética. Transição energética com responsabilidade econômica, social e ambiental. A gente precisa equilibrar os 3 patinhos, principalmente porque nós estamos num lado do hemisfério de países em desenvolvimento. Tem um hemisfério norte mais rico, bem desenvolvido, com poder econômico maior, que emite mais e precisa investir para poder realmente mitigar as emissões de CO2, mas nós temos que lembrar que tem o hemisfério sul mais pragmático, com algumas deficiências básicas, né, de educação, de alimentação, de tudo, né? E precisamos, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, descarbonizar. Por isso é que a gente precisa dividir entre os setores o dever de casa da descarbonização. E o setor automotivo pode maximizar aqui nessa região aqui, a sua contribuição. E nós vamos ver mais à frente como fazer isso, tá? De forma responsável, tá? Quem tem mais poder econômico vai mais rápido. Quem tem menor poder econômico dá para ir rápido também, mas precisa fazer com inteligência, tá certo? Porque senão vai ficar para trás. Vamos para o próximo? O que a Stellantis decidiu? Olhando para esse cenário nosso dos próximos 15, 20 anos, nós fizemos inventário do carro, do negócio automóvel, do berço ao túmulo, da mineração até o descarte do carro. Avaliamos tudo em 2021 e dissemos o seguinte: nós vamos fazer 50% de redução em 2030 e vamos fazer carbono neutro em 2038. 2038, carbono neutro, não significa comprar crédito por aí, não. Significa compensar. Aquilo que a gente não conseguir tecnologicamente mitigar durante todo o ciclo de vida do carro, nós vamos compensar, capturar, investir na captura e vamos colocar esse carbono em algum lugar.
debaixo da terra de preferência, tá certo? Vai ter um mix de eletrificação, 100% a Europa está dizendo, aquela velocidade não está mostrando isso ainda, aquela velocidade que eu mostrei no slide anterior, de 2022. Enorme desafio, bonificando lá para vender o carro elétrico. Então, o desafio vai aumentar ao longo dos próximos anos, né? Temos algumas coisas acontecendo, guerra, greve, etc. São os contratempos que a gente vai enfrentar ao longo desse percurso aí até 2030, mas esse é o objetivo, 50% nos Estados Unidos e 20% de eletrificação de alta voltagem aqui no Brasil. Sabemos que teremos eletrificação de alta voltagem aqui, mas a gente precisa pensar também em algo mais acessível do ponto de vista de eletrificação, para que a gente possa permitir que os carros daquele que eu mostrei lá do segmento A, B e C, carros de entrada, carros de R$70 mil, R$80 mil, R$90 mil, R$100 mil, R$110 mil, também tem algum nível de eletrificação para oferecer. E isso significa ter bateria de lítio. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Vamos para o próximo. Agora, nós precisamos fazer isso localmente. Essa parte do slide aqui é muito importante. Nós precisamos desenvolver a cadeia produtiva local. A gente faz 700 mil daqueles carros lá por ano. Aquele portfólio que eu mostrei no início. São 700 mil carros por ano. Número de empregos gerados, geração de riqueza, atuação na academia para geração de engenheiros, para poder desenvolver a cadeia de fornecedores e o projeto do carro. Então, ou seja, é um volume de movimentação para desenvolver os 700 mil, colocar os 700 mil carros por ano no mercado, muito grande para a gente poder perder isso para alguém que faz um carro lá fora e manda aqui para dentro. Tá certo? Então, a gente quer continuar fazendo aqui dentro. Localização e reindustrialização é muito importante. Nessa trajetória, a bateria tem papel fundamental. Tá certo? Vamos para o próximo. Caiu a internet? Pode ir? Então tá bom. Nós graficamos o nosso objetivo, fizemos um inventário em 2021 das emissões completas, do ciclo de vida completo do carro, desde a mineração lá do aço, do alumínio, fabricação da matéria-prima do plástico, até o descarte do carro. E estamos dizendo, vamos fazer 50% de redução em 2030 e net zero em 38. E sabemos que não existe tecnologia para zerar a mitigação aqui. Nós vamos ter aqui um 9%, 8% de resíduo, nós vamos ter que capturar de CO2 na atmosfera para compensar e enterrar esse CO2 em algum lugar. Existem outras ações onde a gente não precisa enterrar, mas isso eu falo no final, vocês vão me lembrar no último slide. Então, tem ações de produto, de tecnologia de produto e ações de processo na cadeia de produção do automóvel. Vamos para o próximo? Obrigado. Quando eu falo ciclo completo de vida do carro, a gente começa lá no escopo 3, upstream, mineração, fabricação da matéria-prima, produção dos componentes do carro. Eu falei que 3.500 componentes do carro são feitos fora da fábrica. Depois eles são transportados aqui para a fábrica e aqui a gente faz 500 componentes aqui dentro e monta o carro aqui dentro. Tá certo? 11% de todas as emissões do carro, do ciclo de vida do carro, estão aqui nessa fase de fabricação das peças do carro. Desde a mineração lá do minério de ferro, bauxita, extração do petróleo para poder fazer o plástico, etc. Está tudo aqui, 11%. 1% só na fábrica, porque a fábrica é fortemente dependente de energia elétrica, que é baixo carbono. Então, a fabricação é muito limpa dentro da fábrica do carro. Tá? Processo de estampagem, soldagem, pintura e montagem. É um processo bastante limpo. Depois, 85% das emissões do carro estão aqui no uso do carro. É o que está saindo pelo escapamento do carro. Separamos 3 fontes energéticas. Petróleo pode ser gasolina, gás natural ou diesel. Biocombustível, o exemplo mais comum aqui é o etanol. E energia elétrica brasileira, que basicamente é baixo carbono. Quando a gente olha para isso aqui, que é o uso do carro, a última etapa é o descarte do carro, 3%. Aqui tem grande oportunidade de economia circular. Os carros são 90%, 95% recicláveis hoje, então
aqui dá para fazer uma economia circular muito, gerar valor para poder evitar que a gente tenha que retirar material novo da natureza para fazer aço, para fazer plástico, para fazer alumínio e reciclar. Reciclar, reciclar, reciclar. Então, esse aqui é um movimento muito importante que o governo precisa fazer de regulação desse processo. Esse processo precisa ser regulado, muito importante, tá? Porque nós estamos falando aqui de desmobilizar o carro, que hoje o último cliente do carro paga, e ele não tem recurso para isso, ele é o 7º dono do carro, né? Desmobilizar o carro, depois desmanchar o carro, precisa ser regulado, e depois separar as peças e reciclar as peças. Isso aqui é fundamental para a geração de valor e tem muita oportunidade aqui. Vou falar do uso do carro agora, com 3 fontes energéticas. E aqui aparece um gráfico do lado direito. Eu não posso derrubar o café. Já derrubei. Então, toneladas de CO2 por veículo. Quanto de CO2 eu emito por carro? Quanto cada carro, durante todo o ciclo de vida dele, emite em toneladas de CO2? Se ele rodar com gasolina 27, um carro do segmento C, aqui no Brasil, intermediário, ele vai emitir 62 toneladas. Desde o momento que a gente começa a tirar o material para produzir esse carro, produz as peças, monta o carro, o cliente usa durante 300 mil quilômetros e a gente descarta o carro. Emitiu 62 toneladas. Se ele rodar com etanol, é 100, 26 toneladas. Se ele rodar com energia elétrica brasileira, 23 toneladas. Se a energia elétrica for europeia, que é de base fóssil, 30 toneladas. O BEV, o carro 100% elétrico, ele não é zero CO2 porque precisamos produzir o carro. Sai zero no escapamento, mas depois eu tenho que colocar energia nele para carregar. Então tudo isso está aqui dentro, dessa conta aqui. A mesma coisa do etanol. Apesar de todo o CO2 que sai do carro etanol ser capturado pela plantação da cana-de-açúcar nesse momento em que ela está crescendo, tem máquina diesel, tem produto químico de base fóssil, caminhão que transporta o etanol para o posto de gasolina é diesel, então tem uma cota diesel aqui. Mesma coisa no BEV. Mais da metade desse número aqui é para produzir a bateria. Então a bateria minerar, toda a parte de materiais, processar, fabricar, trazer para a fábrica, tem um peso, né? Mas a gente considera aqui que tem um impacto técnico importante aqui. E é aqui que nasce a oportunidade da combinação dos dois para a gente construir um futuro, digamos, sustentável, né? Equilibrado do ponto de vista econômico, social e ambiental. A gente poderia fechar tudo isso aqui e falar, vamos importar carro da China, que é barato, está pronto, certo? Manda todo mundo para a rua, que trabalha aqui, todo mundo que trabalha aqui vai para a rua, e a gente manda dinheiro. O Eduardo deu o exemplo de mandar o lítio lá para a China, né? Processar, enriquecer, gerar valor e trazer e comprar a bateria que custa caro, né? A bateria pesa 300 quilos, mas dentro dela tem 6 quilos de lítio. A gente paga, assim, o pagamento o peso desse pagamento ele é alto, né? Então esse aqui é o ciclo de vida do carro completo. Vamos para o próximo, que eu gastei mais de 1 minuto aqui. Esses 2 animais aqui, ó, esse é o nosso dilema hoje. Carro a combustão. Quando a gente fala motor a combustão, né? Tem motor, tem transmissão, tem sistema de refrigeração, aspiração, escapamento, alimentação de combustível. É hardware esse objeto aqui. Esse outro animal aqui é software. A gente costuma fazer analogia, né? Esse aqui é um celular com roda. Tem a bateria de lítio, que ocupa o pavimento quase todo do carro, motor elétrico, conversor, o transformador e software, muito software, com um potencial enorme. É o futuro esse negócio aqui. Para muitos, como Noruega, é o presente. Mas isso aqui vai se transformar seguramente na predominância de powertrain, de propulsão do mundo, seguro. Quanto tempo vai levar? Pergunta de alguns bilhões de dólares, trilhões de dólares. E nós estamos tentando acelerar, como indústria automotiva, para resolver o mais rápido, fazer essa transição aqui mais rápido, tornar esse objeto aqui com um custo tão acessível quanto esse aqui. Acessível, gente, relativo, né? Nós temos pouco mais de 200 milhões de habitantes no país, mas só 2 milhões compram um carro zero. 1% da população. Então existem desafios.
E se a gente coloca mais 50 mil reais, mais 40 mil reais num carro, a gente não consegue vender isso aqui. Tá? Então, por exemplo, se a gente vende hoje 700 mil carros desses por ano, como Stellantis, se a gente fizer essa passagem de chave daqui para cá, nós vamos vender 10 mil por ano. Nós vamos mandar muita gente embora e vamos ter que importar isso aqui. Então, vamos deixar de gerar riqueza no Brasil. Daí a importância do equilíbrio econômico, social e ambiental. Da gente fazer essa transição daqui para cá de forma responsável. Tá? Vamos para o próximo. Isso aqui eu não vou falar disso aqui não. Isso aqui é a bateria. A turma é especialista em bateria. É só para mostrar para o pessoal que conhece pouco da bateria, né? Tem uma série de elementos importantes. A quantidade de lítio numa bateria que pesa 300, 400 quilos. Tá certo? A importância do lítio, né, nesse processo. Vamos para o próximo. Aqui é para falar que o Brasil, em termos de mineração, em termos de reservas, ele é top 10 em praticamente os principais elementos químicos para a fabricação da bateria. Vai para o próximo? Diga. Segundo. Não, mas ele tem todos os elementos, tem todas as minerações, né? Então, nós temos uma base sólida para poder fazer o próximo passo. Essa aqui é a rede de fornecedores que a gente tem. Nós temos 3 plantas aqui no Brasil, uma no Nordeste, uma no Rio de Janeiro e uma em Minas, aqui em Betim, aqui perto. São os fornecedores que a gente tem dentro da fábrica, num raio aí de 10 km, num raio de 20, por aí vai, até num raio de 100 km. Se eu virar a chave para 100% elétrico, 80% disso aqui desaparece. Da noite para o dia. Tá certo? Então, é uma questão importante que a gente tem que... O que nós temos que fazer aqui é acrescentar a esse pool, na estratégia que a gente vai mostrar, por causa da bateria dos motores elétricos. Nós vamos acrescentar aqui fornecedores. Tá certo? Vamos para o próximo. Qual que é a estratégia? Biohybrid. Nós vamos combinar biocombustível com hibridização, de diferentes níveis. Da baixa voltagem até alta voltagem. Vamos para o próximo? Essa estratégia começou no final de 2012, onde nós aprovamos uma família nova de motores para substituir a família Fire. Essa família nova de motores é predisposta para a hibridização. São os motores mais modernos, entraram em produção. O último motor entrou em produção em 2021, que é o turbo, injeção direta, controle de válvula eletropneumático, eletrohidráulico. Nós temos aí uma série de situações, né, desse motor que fazem dele o motor mais moderno hoje no mundo. Entrou em produção em 2021. Nós estamos agora nessa fase aqui, de hibridização desses motores. Esses motores vão ser combinados com diferentes níveis de hibridização para a gente conseguir fazer aqueles 50% em 2030, de forma responsável, mantendo a cadeia produtiva, mantendo tudo aquilo que a gente já tem instalado hoje de produção e agregando, vamos para o próximo? Diferentes níveis de hibridização. Vai ter carro 100% elétrico feito aqui? Vai. Vai ter. Vai demorar um pouco mais? Vai. Mas nesse intervalo de tempo, nós vamos ter carro flex, vamos ter carro 100% etanol, vamos ter carro biohybrid, ou seja, motor elétrico de 3 kW acoplado ao motor de combustão interna, bateria de lítio de 12 volts, bateria de lítio de 48 volts, com 2 motores elétricos, um na transmissão e outro no motor de combustão, combinado com etanol. Veículo plug-in, bateria, motor de 44 kW, montado no eixo traseiro, bateria de 12 kWh, redução de consumo de 60%. Então, para cada categoria de veículo, um determinado percentual de melhoria de consumo ou redução de CO2, combinado com etanol, para fazer um mix que nos permita, em 2030, fazer os 50% de redução que nós temos que fazer de forma responsável, equilibrada, econômica, socialmente e ambientalmente. Tá certo? Vai ter carro 100% elétrico nessa trajetória? Vai. Mas aqui, gente, bateria de lítio, bateria de lítio, bateria de lítio, bateria de lítio. Motor elétrico de alta performance, motores elétricos de alta performance, motor elétrico inversor, controlador, expertise em calibrar isso aqui para a realidade brasileira. Um carro desse rodando no Brasil, que consegue recuperar a energia, porque tem muito sobe e desce, muito anda e para, trânsito de anda e para, então tem acelera, desacelera. A capacidade que a gente vai ter
de fazer economia maior do que essa que é feita na Europa é muito grande. Mas por isso é que a gente precisa realizar isso aqui no Brasil. Vamos para o próximo. Aqui são as fotografias do motor 100% etanol. Vamos para o próximo. Só para dar um exemplo, esse aqui, bateria de lítio, debaixo do assento do carro, 12 volts. Motor elétrico, eu retiro o alternador e coloco uma máquina inteligente no lugar dele. Central eletrônica. Então, toda vez que eu desacelero o carro, ou freio o carro, eu vou carregar a bateria. Toda vez que eu acelero o carro, eu vou usar essa energia para usar esse pequeno motor elétrico de 3 kW para complementar o motor de combustão em baixas velocidades, principalmente, que é o que a gente mais usa hoje, que é no trânsito, tá certo? Vamos para o próximo. O próximo tem 2 motores. Eu tenho um motor elétrico aqui no motor de combustão interna e tenho um outro motor elétrico dentro do câmbio. Esse aqui eu consigo tracionar o carro em baixas velocidades. Bateria de 48 volts de lítio. Vai, próxima. Esse aqui é o plug-in. O plug-in tem motor elétrico no eixo traseiro, bateria maior, de 12 kWh aproximadamente, e tração dianteira com motor de combustão interna. E ele pode ser carregado, anda assim, quase 50 km no modo 100% elétrico, se você carregou ele à noite em casa. Depois ele entra no modo híbrido, né? E aqui o carro 100% elétrico, bateria aqui no pavimento, ocupa praticamente todo o pavimento do carro, motor 100% elétrico, é uma solução também, vai ter 20% disso aqui em 2030. Vamos para o próximo? Com isso, nós atacamos a parte de produto. Fica faltando uma parte que é processo produtivo do resto do ciclo do carro, né? Vamos para ele? Aquelas plataformas lá eu ataco 85%. Agora eu vou falar do 11%. Vamos para o próximo? A gente mapeou todos os componentes do carro. Os principais são aço, ferro, alumínio e plástico. Aço é 65% do peso do carro, aço e ferro. Plástico 20% do peso do carro e alumínio 5% do peso do carro. Vamos para o próximo. Só que, olha o alumínio aqui, é 5% do peso do carro, mas ele é 23% das emissões de CO2 para a fabricação das peças do carro. O alumínio tem um peso importante, energia intensa, apesar de ser energia elétrica, mas é alta emissão de CO2. O aço 28%, os termoplásticos aqui dá pouco mais de 20%, dá 30%. Isso aqui é responsável por 80%, essa matéria-prima aqui. Ó. Tudo que tem aço, plástico e alumínio, 80% das emissões. Todos os carros novos que estão sendo projetados agora, eu disse no início, a gente projeta carro do zero. Todos os carros novos que estão sendo projetados agora estão recebendo um objetivo de CO2 que vai para cada fornecedor que fabrica cada peça, para a gente atender os 50% de redução de CO2 que a gente precisa fazer em 2030. Vamos para o próximo. Então, a gente tem um projeto de carbono neutro, que parte de materiais verdes, projeto das peças do carro. 4.000 componentes, dos 4.000, 3.500 são feitos fora pela cadeia de fornecedor. Cadeia de fornecedor altamente competente, que junto com a gente consegue fazer carro do zero aqui no Brasil. O roadmap tecnológico que eu apresentei agora há pouco, com biohybrid, né? Geração de energia limpa para as plantas, otimização de rotas logísticas para a entrega das peças e entrega dos carros nos concessionários. Aqui é muito importante porque a gente depende de veículo pesado e a solução mais rápida aqui é combustível, é biocombustível ou combustível sintético. Né? Mexer na tecnologia aqui vai levar muito tempo, né? Fazer a transição tecnológica de um caminhão diesel para alguma outra coisa, né? Algumas rotas específicas a gente consegue, mas a maioria delas a gente vai ter que fazer a utilização de combustíveis sintéticos ou biocombustíveis, né? E já tem gente produzindo biocombustível aqui no Brasil de base sólida, né? Processos mais eficientes na jornada do fornecedor, jornada do cliente sustentável e economia circular. Ajudar o cliente a fazer a correta escolha do uso do etanol, para que ele possa descarbonizar junto com a gente. Recording in progress. Está mandando eu parar agora? Economia circular, eu falei, aquela última etapa lá de descarte do carro, tem muita oportunidade ali de gerar valor, de gerar riqueza. Tá? Próximo. Esse é o último. Aquilo que a gente não conseguir mitigar de CO2 para fazer os 50%, nós vamos ter que capturar CO2 na atmosfera. Existem formas artificiais e formas naturais de fazer.
Eu vou dar um exemplo de uma forma natural, é crescer floresta. Crescer floresta, enquanto está crescendo, está capturando mais do que jogando à noite. Capturando mais durante o dia do que jogando à noite. É o que acontece com a cana-de-açúcar, né? Mas aqui tem outras formas interessantes. Nós estamos fazendo uma agora no sul de Minas, que é plantação de café. Você gosta do café brasileiro? Mais ou menos? Então, eu faço um bom café. Depois você tem que provar o meu café, expresso. Então, plantação de café, as folhas caem e entram em decomposição no chão. Ao invés de deixar a folha em decomposição no chão, a folha do pé de café, a gente recolhe a folha através de um processo de pirólise e queima ela numa câmara fechada. Então a gente não joga carvão para a atmosfera, o carvão fica concentrado na folha, no carvão da folha. Esse carvão depois a gente usa para poder melhorar a qualidade do solo para a plantação. Então a gente fecha o giro. Eu enterro o carbono gerando valor. Tá certo? Esse processo chama biochar. Está sendo muito discutido na África e aqui na região, que são locais assim, bastante férteis para poder utilizar a tecnologia, mas esse é só um exemplo de tantos outros que a gente pode tirar da caixinha, pensando fora da caixinha, né? Out of the box for you, para a gente poder entender como capturar. E o que a gente conseguir de capturar de CO2, a gente pode vender para fora também, porque os nossos colegas na Europa vão ter uma grande dificuldade, né? Você pega um país como esse, olha que sol maravilhoso, né? É um paraíso, né? Aqui tem sol, tem chuva, tem água, tem costa, tem vento o ano inteiro, né? Então nós estamos aqui prontos para gerar energia de baixo carbono. Aquela energia que no mundo inteiro é 80% responsável pela emissão de CO2, aqui é 17% só. Né? Então nós temos uma grande oportunidade aqui de gerar energia e capturar CO2 também de forma natural. Eu acho que eu acabei. Acho que vem um próximo aqui que se alguém tiver alguma reclamação para fazer, não concordar com alguma coisa, pode falar agora ou mandar um e-mail posteriormente. A gente está sempre à disposição no 0800 lá da Stellantis, tá joia? Obrigado. Bom, obrigado, João. Obviamente que nós não precisamos concordar em tudo, né? Mas a gente precisa concordar em que vocês vão precisar de muitas baterias. E isso aí... volta aqui então. Se faltou alguma coisa que seja a favor de mim, pode voltar, senão não volta. Sim. Quando a gente olha o mercado brasileiro de automóveis de passeio comerciais leves em 2030 e projeta de agora até 2030, hoje nós temos 2 milhões, vamos chegar a 3 milhões e meio, por exemplo, em 2030. Né? Entre guerras, questões várias, volatilidades várias, etc. Vamos chegar em 3 milhões e meio aproximadamente de carro. As consultorias, as grandes consultorias, eu acho que elas são conservadoras. Se elas fizeram uma projeção aí de 20% a 30% de veículos de alta voltagem aqui, eletrificados, a gente pode fazer a conta das células, certo? E isso aqui pode dar para a gente uma visão de curto, médio e longo prazo de como seria o investimento para poder viabilizar a bendita fábrica de bateria. Talvez no modelo, não o modelo europeu ou americano, de ter a montadora associada a um grande fabricante de bateria, mas talvez de ter um consórcio. O consórcio talvez seja um modelo que possa viabilizar mais rapidamente um número de células fabricadas no país. Né? Era só isso. Bom, gostei, então pode voltar. Sem sombra de dúvidas, é uma coisa que nós temos conversado. Já estamos ok com o tempo? Bom, nós temos conversado muito sobre isso nesse último tempo. Tenho conversado bastante também com a Stellantis desde a nossa chegada aqui. Eu acho que nossa primeira conversa com a Stellantis foi em 2020. As coisas têm evoluído muito de lá para cá. E acreditamos, sim, que essa fábrica no Brasil seja uma fábrica de todos. Uma fábrica a qual todos precisam contribuir, desde os que consomem até os que fornecem. Então, essa eu sinto sombra de dúvidas, uma coisa que vai evoluir junto com a evolução da produção, a projeção de aumento
de produção está associado a esse número que o João Irineu acabou de falar aqui. Estamos falando de dezenas de gigawatt-hora de baterias necessárias nos próximos anos no país. Portanto, precisamos começar a acelerar. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui, é sentando as bases de como nós vamos acelerar esse processo e como nós vamos fazer com que essa realidade não passe por cima da gente. Porque ninguém até hoje conseguiu parar a tecnologia. A tecnologia ela vai vir. O João bem explicou. Pode ser fabricado aqui ou vai ser importado, mas vai vir. Vai passar por cima da gente. Então é melhor a gente aunar esforços, né, trabalhar juntos para que nós possamos surfar essa onda e liderar tecnologicamente a região, porque as considerações e as condições nós temos. Então, agora...